Olá, boa noite, seja bem-vindo ao nosso encontro do 7 a 7. Hoje, encerrando esta semana, refletindo sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ontem nós vimos a relação entre Deus e o mal. Hoje nós vamos ver a relação entre Deus e o bem. Na verdade, dentro do bem, destacar a piedade. Nós somos os agentes da piedade, nós somos aqueles que executam os atos piedosos. Mas Deus é soberano quanto a isso também. Nós não podemos incorrer na falácia de achar que se Deus é soberano, de nada adianta fazer as nossas coisas e Ele cumprirá de qualquer maneira. E isso nega a parte da responsabilidade. Por outro lado, também não podemos achar que Deus depende, e se nós não fizermos os atos piedosos, Ele não cumpre o seu propósito. Isso é negar a soberania de Deus. A maneira correta, mais uma vez, é entender que Deus que determina os fins, determina também os meios. Foi isso que o Senhor Jesus disse quando, estimulando a oração, falou em Lucas 11, versículos 9 adiante. Por isso vos digo, disse o Senhor Jesus, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abri-se-lhe-á. Pois qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ou, no texto de Mateus, nós lemos, dará coisas boas àqueles que lhe o pedirem. O que é que nós vemos aqui? Na cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está nos ensinando, não há nenhuma incompatibilidade entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O que basicamente Cristo está nos dizendo é o seguinte: há uma série de bênçãos que Deus se determinou soberanamente a nos dar em resposta às nossas orações. De tal maneira que o padrão ordinário é de alcançar certas bênçãos, nós devemos fazer uso do meio que Deus estabeleceu e soberanamente decretou para alcançá-lo, que é a oração. Por isso ele diz, ore e você vai ser atendido. Busque e encontre, como tudo na vida. Se alguém quer receber o salário, trabalhe. Ele não fica em casa dizendo, Senhor, Tu és soberano, vai me dar o pão cair do céu e vir aqui na mesa. Não, não funciona desse jeito. Sabemos disso com relação ao trabalho. E se isso é verdade com relação ao trabalho, a vestir a roupa, a tomar banho para ficar limpo, a tomar medicação para se curar, isso é verdade para tudo. Veja que há muitas incoerências na cabeça de algumas pessoas. Elas não questionam a importância de trabalhar, de se vestir, de tomar banho, de conversar com pessoas, mas elas questionam a responsabilidade humana no que diz respeito a questões ministeriais ou ações como oração. Por que orar se Deus já determinou tudo? Eu digo, por que trabalhar se Deus já determinou tudo? Por que tomar banho se Deus já determinou tudo? A resposta é muito clara. Porque Deus que determinou o fim, o resultado daquilo, também estabeleceu o meio para que o resultado alcance. Não cumprir o meio estabelecido por Deus e esperar o resultado é pecar contra Deus, é tentar contra Deus. E é irracional. Nós devemos cumprir os meios devidos para alcançar os fins estabelecidos. Agora lembremos que Deus é infinitamente mais poderoso para fazer, como diz Paulo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus não depende nem sequer das nossas orações para nos atender. Algumas bênçãos Ele determinou nos dar através da oração, outras Ele nos dará além da oração, ou a despeito da oração. Mas nós não podemos confundir estas coisas e sermos negligentes naquilo que nos cabe. A mesma verdade diz respeito à evangelização. Alguém diz, vocês calvinistas acreditam que Deus predestinou, por que vocês pregam? Se já está predeterminado a salvação, por que vocês pregam? E nós pregamos porque este é um meio que Deus estabeleceu para alcançar os seus fins, para cumprir o propósito de salvação. Paulo deixa isso muito claro quando escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1 da sua primeira carta, versículo de número 21, nos diz assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, foi da vontade do Senhor decretar que os predestinados fossem salvos pela pregação. Por isso pregamos, porque Deus estabeleceu esse como meio. Essa lógica é afirmada na Escritura em várias partes. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer, no capítulo 10, versículos de 13 a 15, o seguinte, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. O que a Bíblia está dizendo aqui? Deus é soberano para salvar quem Ele escolheu.
Deus é soberano para executar o seu plano redentor pelos meios que ele estabeleceu. E o homem é responsável para cumprir com o seu papel de divulgador, de pregador desta palavra, e ele é responsável em ouvir a responder àquela mensagem que ele ouviu. As duas coisas são afirmadas nas Escrituras. Preste atenção, não caia nessa falácia, né, de negar nenhum dos dois aspectos. Deus estabeleceu os fins, mas obviamente os fins não ocorrerão magicamente. Ele estabeleceu também os meios. Na verdade, Paulo chega a dizer aos Gálatas o seguinte: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso colherá. Se nós plantamos desobediência, somos responsabilizados por isso, mas não frustramos o propósito eterno do Senhor. Se nós plantamos obediência, nós colheremos os frutos da obediência. Deus assim estabeleceu. Agora, por sermos pecadores, somos incapazes de cumprir perfeitamente. Por isso que nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, lembremos o que o apóstolo Paulo fala ao escrever aos Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa responsabilidade na vida cristã está lastreada pela segurança de que nós não estamos sozinhos nem entregues à nossa própria sorte e competência. O Senhor que começou há de completar. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, Tu que começaste a boa obra em nós pecadores, nos dando a mensagem do Evangelho, nos concedendo a ação do Teu Espírito que gerou uma convicção, um arrependimento e fé em nosso coração. Completa a obra. Ajuda-nos a experimentar a cada dia da nossa vida a dependência do Senhor. Acalma nosso coração quando estamos aflitos, quando nós estamos ansiosos, quando estamos preocupados, quando estamos enxergando mais as circunstâncias da vida do que o Teu poder e a Tua soberania. Ajuda-nos a aceitar os momentos difíceis como parte do Teu propósito, assim como aceitamos os momentos alegres, a amarmos o Senhor acima de tudo e servirmos o Senhor. Dá-nos a graça capacitadora para aquilo que Tu nos ordenas fazer. Pedimos que seja assim em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.